Olá, crianças! Agora nós vamos ver um texto bem interessante, que tem como título um nome bem engraçado. Olha só, anúncio de jornal. Vocês já viram um texto desta forma? Então, o texto de hoje é um texto que fala sobre o quê? O que vocês acham que esse texto vai falar? Que palavra você conhece que começa com zoo? Zoológico, zoonose, zootecnia, zoofobia e várias outras palavras começam com zoo. O que significa a palavra zoo? Zoo significa animal. Então, será que o nosso texto vai falar sobre algum animal? Qual será o nosso gênero textual de hoje? Olha só, então vamos para o bloco Ler é Legal para descobrir todas essas informações, certo? Vamos lá? Anúncio de jornal. Vende-se uma casa de cachorro piquinês. Dê um osso de entrada e 30 a cada mês. Troca-se galho d'árvore, novo em folha, vista para mata, por um cacho de banana da terra nanica ou prata. Quem escreveu esse texto foi Sérgio Caparelli. E esse texto se encontra no livro Come Vento, de Porto Alegre, e foi escrito no ano de 1988. Esse livro, então, o nosso texto de hoje tem como portador o livro Come Vento, certo? Então, vocês descobriram qual é o gênero textual de hoje? Olha só, o nosso texto contém rimas, estrofes e versos. Então, o gênero textual é poesia. Isso mesmo, o nosso texto de hoje é um poema. Ele contém 2 estrofes. As estrofes são os conjuntos de versos. Vocês lembram? E o que são os versos? Em crianças, os versos é cada linha do nosso poema. Cada linha é um verso. Então, na nossa primeira estrofe contém 4 linhas, 4 versos. A nossa segunda estrofe contém 4 linhas e 4 versos. Será que nosso texto contém rimas? Contém sim. Olha só. Piquinês, rima com mês. Piquinês, mês. Então, as rimas são as palavras que terminam com o som igual ou parecido. E na segunda estrofe contém rimas. Vamos ver? Mata, prata. Mata, prata. Então, também contém rimas. Não é verdade? Vocês lembram qual é o título do nosso texto? O título do nosso texto fica bem em cima do texto, é o nome do texto. Anúncio de jornal. Esse é o título do nosso texto. E quem escreveu o nosso texto? Foi Sérgio Caparelli. Está bem embaixo, no portador do nosso texto. E falando em portador, qual é o portador do nosso texto? O nosso texto foi retirado de onde? Foi retirado do livro Come Vento. Come Vento, de Sérgio Caparelli, certo? De Porto Alegre. E foi escrito no ano de 1988, certo? O nosso texto foi escrito no ano de 1988. Então, vocês já descobriram onde está a fonte? A fonte do nosso texto se encontra embaixo do nosso texto, essas linhas, essas letrinhas pequenininhas, certo? O texto fala de uma situação real ou de uma situação fantasiosa? Fala de uma situação fantasiosa, não é mesmo? Porque essa situação não existe na realidade, então ela é fantasiosa. Se o nosso texto é um poema, qual é a função do nosso texto?
Os poemas, eles têm a função de emocionar, alegrar, divertir o leitor. Então, para que serve o nosso texto? O nosso texto serve para emocionar, alegrar e divertir. Que palavras do texto aparecem em anúncios na vida real? É a palavrinha vende-se. Na vida real, nós encontramos a palavrinha vende-se quando a gente quer vender uma casa, ou também a palavrinha troca-se. Então, nós temos essas duas palavrinhas, vende-se e troca-se. A gente vai fazer uma outra pergunta, olha só. Os aluguéis são pagos em dinheiro na vida real. E como é pago o aluguel do nosso texto? O aluguel do nosso texto é pago com ossos. Por que será, crianças, que o aluguel do nosso texto é pago com ossos? Porque os cães, os cachorros gostam de ossos. E o vendedor do nosso texto é um cachorro. Por isso que o pagamento é em ossos, certo? E de acordo com o nosso texto, o que pode ser trocado por bananas? Pode ser trocado por galho de árvores, de acordo com o texto. Então, só relembrando, qual é o título do nosso texto? Anúncio de jornal. Esse texto trata de um assunto real ou de um assunto fantasioso? O nosso texto fala de um assunto fantasioso, não é real, certo? Para que serve o nosso texto? O nosso texto de hoje é um poema e ele serve para emocionar, alegrar, divertir o leitor. Você se divertiu com o texto de hoje? O texto de hoje foi publicado em que portador? Ele foi publicado em um livro. O livro se chama Come Vento. O portador do nosso texto é o livro Come Vento. Então, esse texto ele foi escrito para qual público? Esse texto foi escrito para o público infantil, para as crianças se divertirem. Então, foi para o público infantil, certo? Então, quais são as palavrinhas do texto que normalmente são usadas nos classificados? São as palavrinhas vende-se e troca-se, certo? Então, os textos classificados aparecem em qual portador? Os textos classificados aparecem em jornal, no portador jornal, certo? Então, os classificados aparecem em jornal. Mas o nosso texto de hoje se encontra no portador livro Come Vento, ok? Então, qualquer dúvida você pode estar perguntando para a tia, certo? Só mais uma perguntinha. De acordo com o texto, como deve ser feito o pagamento pela casa do cachorro? Deve ser feito com ossos, porque os cachorros gostam de ossos, certo? Um cheiro no coração. Vamos ler novamente o nosso texto para responder nossa atividade. Você pode ver esse vídeo quantas vezes você quiser.